Sejam bem-vindos, então, essa é a nossa live número 225, aqui num horário diferente hoje, né? Aproveitando a folga do dia hoje para entrar aqui num horário diferente, horário do 12h30, para a gente fazer a nossa primeira live do dia, nossa live número 225, vamos falar sobre mais um tema. Hoje eu quero trazer um tema assim que me chama muito a atenção e acredito que para vocês que já tiveram algum tipo de contato com o desenvolvimento pessoal, seja através de um curso, seja através de um livro, se torna um fato certamente curioso, né? De por que muitas vezes a gente vê por aí, ou às vezes acontece até mesmo na nossa própria vida, a gente participar de algum tipo de experiência, seja um curso, seja um treinamento, seja algo mais motivacional, ou às vezes alguma palestra que a gente assiste. E por que muitas vezes, na maioria das vezes, ou seja aqui mesmo as lives, né? Que é muito frequente também, de a gente assiste algo, aquilo ali a gente sabe que nos faz bem, a gente sabe que aquilo ali é um conteúdo que se a gente colocar em prática, a nossa vida vai dar, de repente, uma melhorada ou a gente vai dar uma amadurecida, mas, né, miseravelmente, assim, se a gente fosse colocar dentro de uma estatística, muitas vezes nem 10%, né, quando muito, colocam verdadeiramente em prática aquilo que aprende, né? Por isso que é muito fácil a gente ver que é uma minoria de fato, né, que consegue transformar aquele aprendizado, né? Seja aqui numa live, seja numa palestra, seja num workshop, seja num curso, e a dificuldade de conseguir transformar aquele aprendizado numa prática no seu dia a dia, né? Aquela coisa que vai do planejamento até a execução, parece que vai um braço, né? Parece que é um peso, né? Enquanto eu tô ali planejando, tá tudo muito bonitinho. Agora, para colocar em prática, realmente parece que é uma dificuldade, né? Diferente do que muitos falam por aí, né? Você tem que tirar as ideias da cabeça e colocá-las no papel, né? Nem é isso, né? Se colocar no papel, é melhor, tira da cabeça, mas vai te ajudar só a lembrar. Ainda assim, não é a execução, né? Eu tô falando do contrário disso, eu tô falando de quando tu tira, né? Ou melhor, o contrário, um passo além disso, né? Que é quando tu tira do papel e executa e traz para a realidade através da prática aquilo que aprendeu, né? O próprio Fernando Pessoa falava, né? Quantos mil gênios existem por aí das suas próprias ideias, né? Ficar ali no campo das ideias não adianta de nada, né? Ficar no campo do planejamento, no campo do aprendizado. Eu sei todas as teorias, mas eu não consigo colocar em prática, né? Aquela pessoa que de repente viu, poxa, sabe essa ideia do Uber aí? Nossa, essa ideia do Uber eu já tinha tido muito tempo. Ah, que grande coisa, meu filho. Tu teve a ideia, mas não foi tu que executou. Então tu não é dono de nada. Então não adianta porque não colocou em prática. Né? Então esse gap, né? esse abismo que existe entre o planejamento e a execução é onde mora a nossa maior dificuldade, e eu acredito que os tempos de hoje, né, se a gente for olhar para a estrutura sociológica do mundo nos tempos de hoje, fica muito fácil da gente perceber por que isso acaba acontecendo, né? Por que é tão difícil a gente tirar as coisas realmente do papel para colocar em prática, né? As ideias que nunca vêm à luz, sei lá, eu quero emagrecer, aí eu tenho ali a melhor dieta do mundo, né? O melhor planejamento do mundo para emagrecer, mas eu não consigo colocar em prática, né? Ou sei lá, eu quero estudar para um concurso público, eu sei que aquilo ali vai me fazer realizar um sonho, um objetivo, mas eu não tiro do papel, eu não vou lá e estudo de fato, né? Eu fico ali montando os cronogramas mais lindos, né? Fazendo isso, pesquisando, até compro um curso ali de repente para estudar, eu até pago uma nutricionista de repente para emagrecer, mas chega na hora de colocar em prática, vem essa dificuldade. E para mim, né, aí óbvio, em termos de opinião, mas se a gente olhar para a história, né, da humanidade, para o momento em que a gente vive, fica muito fácil de a gente entender onde mora essa dificuldade, né? Qual é a gênese, qual é a causa disso se tornar uma consequência, a dificuldade de colocar as coisas em práticas, né? De fato, a gente vive, não tem como negar, a gente vive numa geração atualmente que eu chamo de uma geração soft, né? A minha geração, a sua geração, a geração de quem está vindo, né? Nunca na história da humanidade a gente teve tanto conforto que nem a gente tem agora, né? Eu costumo dizer que é fácil da gente perceber que talvez a pessoa que tem a vida mais simples hoje tem uma vida muito melhor do que a do rei de séculos passados, né? Porque a gente tem realmente acesso a muita abundância, a muito conforto de que a gente não tinha
na humanidade, né? Os nossos bisavós, né? Os nossos avós talvez não tinham acesso a tanta comodidade que a gente tem hoje, né? A gente está num momento em que existe o micro-ondas, existe a papinha Nestlé, né? Existe a anestesia, existe a luz elétrica, né? Coisas que não existiam antes, né? Múltiplos confortos. Então o que isso acaba, né? Qual é a consequência que isso acaba tendo, né? Óbvio, né? Então não dá pra gente se revoltar, eu acho que não é o caminho, né? Eu não gosto daquele saudosismo onde as pessoas ficam, porque no tempo dos meus avós, no tempo dos meus pais, ou os avós que falam, né? Poxa, porque no meu tempo era dessa determinada forma. Eu não gosto desse tipo de saudosismo ou de alguém que se revolta. Não é o caminho a gente se revoltar com a estrutura sociológica da humanidade, né? O mundo é assim hoje, ponto, né? A gente tá num momento onde a gente tem realmente acesso a mais recursos, acesso a mais confortos, é assim, ponto e acabou. Se revoltar com isso porque num tempo atrás era diferente, ou falar que isso é que acaba tornando a geração mais fraca, não vai resolver de nada. O que a gente precisa nesse momento é ser inteligente e olhar para esse momento do qual a gente está vivendo e conseguir realmente usar isso a nosso favor e não deixar com que isso nos atrapalhe e nos prejudique, que é o caso que eu estava falando, né, das pessoas que fazem cursos, fazem treinamentos, leem livros, assistem lives e não conseguem colocar em prática. Por quê? Porque deixa esse tempo atual que a gente vive, do conforto, da comodidade, do acesso a muitos benefícios que a gente não tinha antigamente, nos distrairmos, né? Tirarmos a gente do foco, né? Tirarmos a gente daquela atenção em relação àquilo que verdadeiramente importa, né? O planejamento, né, é um campo totalmente confortável. É muito lindo quando a gente planeja, quando a gente coloca as coisas no papel, a gente desenha. Agora, somente quando a gente age, somente quando a gente realmente coloca em prática aquilo pelo qual a gente se determinou, é que a gente se expõe ao risco, né? Se expõe ao risco de ser julgado, se expõe ao risco de acabar não dando certo, se expõe ao risco de passar por algum fracasso, por algum tombo. É óbvio que isso é totalmente desconfortável. Então, se eu vivo num momento totalmente confortável, onde eu tenho o meu sofá para deitar quando eu quiser, onde eu não sou obrigado a encarar certos desafios que vão me tirar desse conforto, é óbvio que fica muito mais difícil tirar as coisas do planejamento e partir para a execução, né? Então imagina, né? Se a gente for pegar as coisas mais básicas e mais simples, sei lá, organizar uma casa, organizar uma gaveta, né? Eu fico ali pensando, poxa, agora eu vou organizar minha casa, eu vou tirar esse final de semana para fazer uma faxina, para organizar uma bagunça. A pessoa, ela nunca tem ideia de que vai sair tanta quinquilharia de dentro de uma gaveta, né? Quando ela para executar aquilo ali, ela começa a se deparar com o desconforto que é, muitas vezes, arrumar uma simples gaveta. Quando tu vê, saiu 5 sacolas de lixo, cheio de lixo, de uma simples gaveta que tu não imaginava. Agora, somente quando a gente se expõe a esse risco, por mais simples e banal que seja esse exemplo que eu dei, é que a gente consegue transformar realmente as coisas, a gente consegue escrever a nossa biografia. Mas, como a gente está num momento, né, de uma geração que a gente pode dizer assim, que não tolera desconfortos físicos, eu não tolero mais desconfortos na minha vida, é óbvio que fica muito mais difícil a gente tirar as coisas do planejamento e colocar em ação. É desconfortável, né? E eu não tolero mais o desconforto, eu não tolero mais passar um pouquinho de trabalho. Tá um pouco de calor, eu já tenho que ligar o ar-condicionado, porque se tiver uma gotinha de suor aqui eu já fico incomodado, né? Ou sei lá, às vezes os exemplos mais simples, né, que eu falo, que a questão do valor não está em si na questão da prática da coisa, como às vezes falam que é um milagre, né? Sei lá, tomar um café sem açúcar. Ai, meu Deus do céu, o benefício é porque tu não vai estar colocando açúcar para dentro do teu corpo. Ora, tem esse benefício também, né? Óbvio, esse é um tipo de benefício que tu acaba tendo para tua saúde. Agora, o benefício verdadeiro de tu conseguir se colocar no incômodo de tomar um café sem açúcar, caso tu esteja desejando isso, é simplesmente olhar para aquilo ali e saber, poxa, esse desconforto aqui não me mata. 2 segundos, né, de um desconforto aqui não me mata, né? A coisa do banho gelado, que muitos gurus falam, né? Vai mudar a sua vida se você tomar um banho gelado, você vai ser um cara de fibra, um cara forte. Tem nada a ver com isso, né?
Se a gente for falar dos neurotransmissores, né, da questão da serotonina, e se a gente for muito por essa via, até tem estudos científicos que comprovam biologicamente isso. Agora, eu acho que quando a gente transforma isso num grande milagre para mudar a vida, isso vira uma grande besteira. Agora, quando a gente olha isso como eu me coloco, né, voluntariamente numa situação de desconforto, para entender que sou eu que estou no domínio daquilo ali, que aquilo ali não mata e que assim isso me ajuda para que no meu dia a dia eu consiga não reclamar da vida, porque eu já passei por uma situação totalmente desconfortável, isso sim é o grande benefício, né? Então, se a gente for para pensar, o campo das ideias, ele é muito lindo, né? Eu quero ser magro, poxa, a ideia de querer ser magro é totalmente boa. Agora, a ideia de ficar sem comer, que é quando a gente vai ali colocar na prática, ela é horrível, né? Então, sei lá, a ideia de querer empreender, né, e conseguir ter sucesso de repente empreendendo é maravilhosa. Agora, a ideia de ir lá ter que vender de repente, dependendo da tua atividade, ou ter que ir lá atender cliente, ela acaba sendo horrível, ela é totalmente desconfortável. Então é óbvio que as coisas só se transformam no momento em que a gente tira as coisas do planejamento e coloca numa ação. Para isso existe uma sugestão aqui que eu acho muito importante, já pegando um gancho do que eu estava falando anteriormente, que é se colocar voluntariamente a algumas situações de incômodo, né? Como que a gente pode fazer então para mudar, para sair um pouco dessa consequência de estar vivendo numa geração um pouco mais soft, um pouco mais confortável? É se colocando voluntariamente em determinadas situações de desconforto no meu dia a dia. Parece algo meio esquisito, né? Nossa, mas eu tô fugindo. O segredo não é fugir, não é do desconforto, né? É ir pro conforto, não. É o contrário, é sair, é se colocar de uma certa forma, né? Propositalmente em algumas situações que tu sabe que tu olha aí, poxa, isso aqui não vai me matar, mas de repente eu me acostumar, né, com esse hábito, ter uma mentalidade mais voltada para isso voluntariamente no dia a dia, parece, né, que, poxa, eu começo a não reclamar mais. Parece que, consequentemente, eu começo a ter um outro olhar da vida que eu olho assim, poxa, se eu já me coloquei numa situação de desconforto, isso aqui, essa coisinha aqui que parece que incomoda a todos, já não me incomoda mais. Aquilo que o outro reclama, né, porque, sei lá, tá sentando numa cadeira um pouco desconfortável, para mim não, porque para mim é muito simples, é muito comum, eu já vivo isso no meu dia a dia, né? Então, valorizar esse incômodo, né? Saber, e qual é a melhor forma da gente valorizar um incômodo? É olhar para ele e saber que ele está fazendo justamente esse processo do qual eu estava falando. O incômodo que precisa ser valorizado é aquele incômodo que está me tirando do planejamento e me levando para a ação. Ora, o que existe de confortável em abrir uma câmera para fazer uma live? Hoje é mais confortável para mim, mas quando eu comecei lá um ano atrás, fazendo a live número 1, hoje eu estou na 225, era extremamente desconfortável. Quantas vezes eu não me questionei, poxa, por que eu estou fazendo isso? Mas aquele inconsciente ali querendo fazer com que eu fugisse daquilo ali. Somente quando eu me coloquei em situações de desconforto, né, repetidamente, óbvio, olhando para um cenário onde eu estava saindo do planejamento e indo para a ação, é que as coisas começaram a se tornar naturais, né? Porque a gente vê muita gente do Nordeste vivendo lá em São Paulo, né? Eu fiquei uns meses da minha vida morando lá em São Paulo. E a São Paulo é uma cidade realmente que vivem todos os cidadãos de todas as cidades e estados, né, que a gente imagina. Então estão lá empreendendo, né, e a gente vê muitos nordestinos, né, lá se dando bem com restaurante, com isso e aquilo, com alguns empreendimentos, né. Isso é justificado justamente por essa questão, né, que a pessoa quando vivia lá no Nordeste, ela vivia numa situação de extremo incômodo, né, com uma limitação muito maior de recursos. Quando ela vai para São Paulo, ela está ali num campo totalmente abundante, numa cidade que te oferece muitas oportunidades. É óbvio que aquela pessoa chega lá e destrincha tudo, passa todo mundo para trás, porque ela vai lá e consegue empreender, ela não tem medo, ela não tem essa valorização muito gigante em relação ao desconforto, né? Ela consegue ir para lá, consegue empreender e não vê aquilo ali como uma dificuldade, como de repente aquela pessoa que nasceu ali, que já viveu naquele ambiente e acha tudo muito difícil. Então isso explica muito, né? Porque a pessoa está lá acostumada com uma certa privação
Então, para ela, no momento que ela vai numa situação mais confortável, ela consegue tirar aquilo ali de letra, né? Então, aqui fica aqui uma sugestão que é remédio para esse tipo de situação do qual a gente vive, que é não conseguir tirar as coisas do planejamento e ir para a ação. Escolhe hoje, sei lá, 3 coisas simples para fazer. 3 coisas muito simples que vão te tirar um pouco aí dessa situação de conforto de forma voluntária. Sei lá, eu já dei um exemplo aqui que pode ser o café sem açúcar, né? Pode ser o banho frio, sei lá, ninguém morre por causa disso, cara. Ninguém morre por tomar banho frio. Ah, mas eu vivo no Rio Grande do Sul, é muito frio. Tu não vai morrer por isso, cara. Tu vai ali e se coloca numa situação de desconforto. Eu tenho certeza que depois, ao longo do teu dia, tu vai parar de reclamar, tu vai reclamar menos, né? Ah, mas o café sem açúcar é muito ruim. Poxa, tu não consegue vencer 2 segundos. Quanto tempo dura um gole de açúcar, de café sem açúcar? 2 segundos? Tu não consegue vencer o desconforto de 2 segundos? Poxa, então tu não vai vencer nada na vida, né? A não ser que pra ti realmente, não, eu simplesmente não quero. Aí tudo bem, aí você não quer, tá tudo certo. Ah, não, eu quero, mas eu não consigo. Não, você consegue. Se você perceber que, poxa, isso aqui não é tão ruim assim, você vai dar um jeito de conseguir fazer, né? Então, essa estrutura biográfica, né, vai entendendo, né, a nossa estrutura biográfica, que eu digo que no fim das contas é o grande benefício que a gente tem disso, ela vai entendendo que esse desconforto faz parte da vida. E aí a gente pode ter benefícios muito maiores em relação a isso, né? Ontem eu estava falando do Viktor Frankl ali, né, os 3 pilares que dão sentido da vida, né, e um deles é aceitar o sofrimento inevitável, aqueles sofrimentos que a gente não tem controle. Poxa, isso ajuda inclusive nisso, né? A gente olha e pensa, poxa, esse desconforto, esse incômodo, isso aqui que não me agrada, faz parte da estrutura da vida. Então tá bom, a minha estrutura biográfica vai se tornando mais forte, a minha personalidade vai se fortalecendo em relação a isso, né? Não é só os benefícios do neurotransmissor, né? Mas é também os benefícios de ter essa estrutura biográfica mais consolidada. Então esse é o grande fator, né? Então, sei lá, eu não vou ficar ligando o ar-condicionado simplesmente porque está um pouquinho mais calor, né? Sei lá, então são várias formas da gente colocar, né? Se colocar voluntariamente a uma situação de mais desconforto, né? Então, o que você ganha quando está fazendo isso? Você coloca em perspectiva a reclamação, né? Então, nesse momento histórico de máximo conforto, tu consegue colocar em perspectiva a reclamação. Você vai ver que você vai se tornar menos reclamão. Tu vai ver as pessoas reclamando, tu vai pensar, poxa, mas estão reclamando do quê? Né? Poxa, eu vivo situações desconfortáveis propositalmente justamente para isso, e não reclamo. Então é óbvio que quando tu vai ver uma coisa que tu já está ali, uma coisa mais simples, mais banal, que tu tende a ter aquele gatilho de reclamar, tu já vai olhar, poxa, mas isso aqui não é nada, isso aqui é besteira, né? Então a gente vê na questão que eu estava dando do exemplo da bisavó, dos nossos avós, né? Não precisa nem ir muito longe para isso, né? Minha própria mãe é mãe de 4 filhos, né? Agora já são todos adultos. E hoje em dia as pessoas falam, mas eu vou ter filho, né? Num momento tão difícil. Pô, tu tá de sacanagem? É o momento de maior recurso, de maior abundância, né? Tempo que a minha mãe foi mãe de 4 filhos, criou todos eles, não tinha fralda descartável, não tinha papinha Nestlé, não tinha luz elétrica, não tinha nem, sei lá, não tinha nem saneamento básico. Né? Tinha que lavar roupa muitas vezes em outros lugares, porque não tinha ali energia elétrica, não tinha máquina de lavar. Então tu vai dizer agora que esse tempo é difícil? Pô, tu tá de sacanagem, cara. Não tem como, né? Então, só se tu tá querendo uma coisa, tu quer que alguém respire pra você. Aí realmente, né? Aí pode ser que esteja difícil, né? Tu já tem um arsenal de benefícios, de acesso a conforto, então só o que falta é tu querer que alguém respire para ti. Daqui a pouco vai precisar disso, né? Se tu segue reclamando nesse momento em que a gente está vivendo, então que a gente pare com isso, né? Então a própria religião, né? Algumas pessoas falam, poxa, mas nesse momento é um pouco difícil, né? Porque antes parece que era mais fácil ter uma relação com a religião. Poxa, está de brincadeira, né? A gente vai falar de antigamente, né? Principalmente ali de alguns séculos passados ali, na época medieval. Pô, aquela época era muito mais difícil de ter religião, né? Tu ia ficar pensando em religião, em rezar, poxa, lá tinha que estar preocupado com os piratas, com a cobra, tu ia lembrar de Deus nesse momento. Então até a relação com o próprio Deus acabou ficando corrompida nos dias de hoje por causa dessa geração soft, né? Que está ali totalmente distraída, né? Não para realmente focar naquilo que mais importa, né? Então, se tu não consegue ter essa relação hoje,
Pô, tu vai conseguir ter quando, né? Hoje que tu tem acesso a tantos confortos, né? Então agora, só que junto desse conforto vem muita dispersão, né? Tu fica comparando, né, a tua vida com a vida da tua avó, tu vai perceber que, poxa, tu tá num momento, num ótimo momento, um momento que só tem a agradecer, né? Tá num momento em que alguém já cultivou a terra para ti. Naquele tempo não tinha isso, né? Ou a gente cultivava a terra, ou então não ia ter como comer. Hoje não precisa. O alimento chega pronto, chega embalado para ti. Então vamos parar com isso, vamos parar com essas reclamações, né? O incômodo passa, né? Esse incômodo do qual a gente se coloca voluntariamente, do qual eu estou sugerindo aqui para vocês, eu garanto, ele vai passar. Eu faço isso há mais de 5 anos, não fico falando aqui, porque senão, às vezes a pessoa pega só um recorte do que a gente está falando aqui e acha que o que eu estou querendo levantar uma bandeira aqui para, tome banho frio. Eu faço isso há mais de 5 anos e eu posso te garantir, né? O incômodo, ele passa. Mas a estrutura da tua personalidade, ela vence quando tu faz isso, quando tu se coloca em situações. É óbvio que aqui é só um exemplo bobo, mas assim pode ser em qualquer coisa, né? Que mal tem, às vezes, tu fazer algo que as pessoas não estão querendo ali fazer no teu trabalho. Não vou fazer porque é a minha honra. Poxa, então vamos parar com isso. Somente quando a gente consegue adotar, né, esse tipo de estrutura biográfica na nossa vida conscientemente é que a gente vai passar a ter uma tendência maior a tirar as coisas do planejamento e colocar em ação. Não adianta, tu não vai conseguir tirar proveito dos cursos, dos treinamentos, dos livros, das palestras, das lives, dos workshops que tu participar, se a tua mentalidade não for voltada para isso. Eu vou me colocar em situações de desconforto porque essa é a melhor forma de eu tirar as coisas do planejamento e colocar em ação. Afinal, é só a ação que acaba gerando bons resultados. Sem isso, a gente não consegue andar para frente, tá bom? E é isso que eu desejo para vocês. Essa foi a nossa live número 225. Espero que tenham gostado. Nossa primeira live do dia. Mais tarde voltaremos aqui para a nossa live número 226. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.